Que a paz de Deus esteja com você. Hoje, a obra escolhida para o nosso momento de reflexão é a obra Pelos Caminhos de Jesus. Essa obra foi ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pelos Caminhos de Jesus faz parte de uma série conhecida como a série evangélica Amélia Rodrigues. A mensagem que eu gostaria de trazer hoje para a nossa reflexão encontra-se ao final do capítulo 15. Mas para nós podermos entender melhor essa mensagem, essa lição, é necessário que a gente leia os primeiros parágrafos do capítulo 15, cujo título é Encontro de Preparação. Logo nos dois primeiros parágrafos, Amélia Rodrigues vai nos falar, vai nos dizer: o diálogo na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. De forma surpreendente, o mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada como era o costume da época, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Então, quando a gente lê esses dois primeiros parágrafos, nós já identificamos a passagem do Evangelho, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que é a passagem da mulher adúltera. Mas Amélia Rodrigues, no capítulo 15, não vai nos falar do quase apedrejamento relatado por João no seu Evangelho, mas vai nos falar do depois, quando ela nos diz que à noite, depois do episódio, aquela mulher buscou Jesus aonde Jesus se encontrava hospedado. E Jesus, compreendendo a angústia daquela mulher, saudando-a com carinho, como ele fazia com todos que o buscavam, disse para ela: fala tranquila e te ouvirei. E a mulher disse para Jesus: sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como um lobo voraz, ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Então, se Amélia Rodrigues vai nos falar do depois, a mulher adúltera, no início do seu diálogo com Jesus, vai nos falar do antes, nos falando do comportamento adotado pelo marido, da atitude do sedutor, mas ela não foge à responsabilidade quando ela nos diz: ante a presa invigilante. Então ela reconhece que foi invigilante. Enferma da alma, ela reconhece que ela era enferma da alma. E mais, permitir-me envenenar. Ela reconhece que ela permitiu, mostrando para todos nós que a decisão final sempre é nossa. E após falar, depois que Jesus ouviu a mulher adúltera, o relato dela, ele disse para ela, e diz para todos nós hoje, que a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Então precisamos ter paciência e confiar em Deus, que é Pai, que não quer o nosso mal, só quer o nosso bem. E segue dizendo: o exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, perante si mesmo e perante a sociedade, perante o próximo. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a nossa regeneração, mas não é o único. Por isso que ele segue
o seu ensinamento, dizendo: assim, busca a oportunidade de reparação, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado. Então, se o arrependimento é o primeiro passo, esse arrependimento abre as portas para a oportunidade da reparação do amanhã. Por isso, Amélia Rodrigues vai nos trazer, ao final desse capítulo, um relato que ocorreu 10 anos após aquele diálogo de Jesus com a mulher adúltera. Quando ela vai nos dizer, 10 anos depois, na cidade de Tiro, em uma casa humilde de aspecto, mas rica de amor, recolhia peregrinos cansados e enfermos abandonados. Uma mulher que traía na face, desgastada, vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpando as suas chagas e falando para eles de Jesus. E numa determinada tarde, chegou trazido por mãos piedosas um homem chagado, em extrema penúria, quase morto. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade, o alimento das mãos da caridade. Quando esse homem se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com carinho pela desconhecida benfeitora. Então, 10 anos depois, em Tiro, aquela mulher adúltera, agora renovada pelos ensinamentos do Cristo, pela prática do bem, recebe naquela casa em Tiro aquele homem. E Amélia Rodrigues nos conta ao final, nos últimos parágrafos do capítulo, que aquela mulher, embargada pelas emoções, recordou-se da praça, daquele quase apedrejamento, do diálogo à noite com Jesus, 10 anos antes, e reconheceu o companheiro do passado, e sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Então, naquele momento que aquele homem estava frágil, aquela mulher renovada não aproveitou o momento para a vingança, mas aproveitou o momento para a reparação, para responder o mal causado no passado com o bem de hoje. E disse a ele, e fica para todos nós a lição aprendida com Jesus naquela noite: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Arrependimento, paciência, confiança em Deus, para que a gente possa aproveitar a oportunidade da reparação. Então, fica para todos nós essa lição trazida por Amélia Rodrigues, nessa passagem colhida por ela nos registros do plano espiritual,
do comportamento da mulher adúltera agora renovada, para que a gente não responda o mal com o mal, mas o mal com o bem, para que a gente seja uma ponte para a reconciliação, para a reparação. Que a paz de Deus permaneça com você.